Continuando então aqui a regra do hiato, nós vimos na aula passada o seguinte: acentua-se o I e o U, ou o U, quando for a segunda vogal do hiato, tônica sozinha na sílaba, ou formando sílaba com S. Então essa é a regra geral do hiato. Por exemplo, aqui nós tínhamos a palavra saída e o exemplo a palavra balaústre, ok? O novo acordo ortográfico modificou essa regra. Segundo o novo acordo ortográfico, nós temos o seguinte, ó, o novo acordo ortográfico aboliu o acento das vogais I e U, tônicas isoladas na sílaba, formando o vocábulo paroxítonos quando precedidos de ditongo. Então, veja bem, ó, qual foi a grande mudança aí? Antes do acordo ortográfico, não importa em que posição estava e o que vinha antes, não interessava. A regra do hiato era genérica, era geral. Então, antes do acordo ortográfico, qualquer palavra formando I ou U, formando hiato tônico sozinho na sílaba, ele era acentuado. Agora, com o novo acordo ortográfico, essa regra ela foi restrita e agora passa a ter uma exceção. Qual é a exceção? Se nós tivermos paroxítonas, né, e essa paroxítona vier precedida de ditongo, então não é acentuado. Eu tenho aqui, ó, baiuca. Segundo a regra antiga, baiuca era para ser acentuado. O I está formando, ó, o U aqui está formando hiato sozinho na sílaba e ele é tônico, deveria ser acentuado. Porém, observa que baiuca é uma paroxítona, o U é paroxítona, e observa também que eu tenho aqui, ó, um ditongo. Veja, um ditongo antes deste hiato. Então, por conta disso, não é acentuado. O novo acordo ortográfico aboliu o acento no U para esse tipo de palavra. Por exemplo, também, bocaiúva. Né? Bocaiúva era acentuado, mas agora não é. Observa que eu tenho aqui uma paroxítona. Observa que a paroxítona, nós temos o U formando o hiato, né? E antes dele vem um ditongo. Então, não é acentuado. Palavra feiura segue a mesma regra. Entendido? Então, só recapitulando aqui, ó, o novo acordo ortográfico, ele aboliu o acento das vogais I e U tônicos isoladas na sílaba, formando vocábulos paroxítonas quando precedidos de ditongo. Muito bem. Pessoal, para você entender o que a gente está falando, ó, observa que nós falamos aqui, ó, de ditongo, falamos de paroxítonas. Então, esses conceitos a gente já estudou anteriormente. Tá? Nós fizemos uma revisão nessa aula de paroxítona e ditongo nós tínhamos lá na parte de fonética. Tá bom? Olha, permanecem acentuadas as suas ocorrências que formam vocábulos oxítonas. Veja, a regra ela é restrita para os paroxítonas, mas para as palavras oxítonas, a regra continua valendo. Por exemplo, tuiuiu. Olha aí, ó, tuiuiu, certo? Observa que tuiuiu, aqui eu tenho um ditongo, só que é oxítona. Eu tenho a palavra Piauí. Piauí, ó, aqui eu tenho uma oxítona, eu tenho um ditongo, eu tenho um hiato, o I sendo a segunda vogal do hiato, só que diferente desta palavra bocaiúva, por exemplo, aqui a palavra Piauí, ela é uma oxítona. Então, só recapitulando, se a palavra for oxítona, permanece o acento. Se a palavra for paroxítona precedida de ditongo, aí o acento está abolido. Ok? Então, essa é a exceção da regra do hiato. Também, o novo acordo ortográfico aboliu, né, o acento de o e e. Temos aqui mais uma regra, né, a regra do hiato o e. Então, de acordo com o novo acordo ortográfico, não se acentua mais o primeiro O ou o E dos ditongos e, o no final das palavras. Dessa forma, por exemplo, a palavra enjoo. Então, por exemplo, a palavra enjoo não leva mais acento. A palavra perdoo, vou, abençoo não deve mais ser acentuada, ok? Também, ó, e nós temos leem, deem, veem e leem novamente, né? Repetimos aqui. Ok, pessoal? Então, que fique clara aqui a regra do hiato. Então, na próxima aula, a gente continua falando de mais uma regra de acentuação gráfica. O detalhe é que a gente vai ter bastante exercício e aí você vai fixar esse assunto cada vez melhor.